Prepare-se para um mergulho profundo, um mergulho bem diferente. Dessa vez a gente não vai para terras distantes. Vamos explorar um território mais íntimo e misterioso, o cérebro humano. O que torna essa jornada especial é que a gente vai vivenciar tudo isso pelos olhos de alguém que viu suas próprias funções se desligando de dentro para fora. É isso mesmo, vamos imergir no mundo da Dragil Bolt Taylor, uma neuroanatomista que teve um lugar único para observar o próprio AVC. Uau! Mas ela foi além de simplesmente vivenciar isso com a expertise científica dela. A Drea Taylor documentou meticulosamente todo o processo, sabe, buscando entender o que acontecia enquanto o cérebro dela literalmente se desfazia. É fascinante, né? E para o nosso ouvinte que não está familiarizado com o termo neuroanatomia, é basicamente o estudo da estrutura do sistema nervoso. E a Drea Taylor, com todo o conhecimento dela, usou essa experiência para nos guiar por esse labirinto. O livro dela, My Stroke of Insight, vai muito além de um relato médico, é uma jornada pessoal profunda, quase espiritual por um cérebro em crise. Total, ela transcende a narrativa tradicional de um AVC, ela mostra como cada hemisfério tem a sua própria personalidade e como isso moldou a experiência dela. É incrível isso, né? E imagine só você acorda se sentindo estranho sua coordenação, falhas de sentidos ficam amplificados, distorcidos, e aí a ficha cai, você está tendo um AVC, mas em vez de pânico você sente uma estranha paz. Pois é, foi exatamente o que aconteceu com a Drea Taylor. Nossa! E ela descreve tudo com detalhes vívidos. Por exemplo, ela compara a sensação da água do chuveiro no corpo dela a tiros. Cara, O que ilustra como o processamento sensorial dela estava entrando em colapso. Nossa, que descrição forte, né? Me arrepia só de imaginar a intensidade dessa experiência. Se os sentidos, que são a base da nossa percepção, mudam tão drasticamente, o que isso nos diz sobre como a gente constrói a nossa realidade? É uma pergunta profunda. E isso nos leva para outro ponto crucial mesmo, com a AVC se intensificando, a Drea Taylor conseguiu orquestrar o próprio resgate. É inacreditável isso, né? Uma atitude incrível considerando o estado que ela estava. É porque o cérebro dela, que é o principal instrumento de trabalho dela, estava entrando em pânico. Sim. Ela se viu diante de um desafio que eu acho que é inimaginável. É como se ela estivesse presa no labirinto tentando decifrar as próprias funções para encontrar a saída. Exato, ela descreve a luta para se lembrar de coisas simples como ligar por serviço de emergência. Os números em si perderam o significado e ela não conseguia acessar as memórias relacionadas ao médico dela ou ao serviço de emergência. A gente para pensar como a gente depende dessas funções cerebrais que a gente acha que são tão básicas, né? Se a linguagem, que são pilares da nossa identidade, são tão frágeis. O que isso revela sobre a natureza do nosso eu? Sem dúvida é uma reflexão poderosa. A Drea Taylor teve que se apoiar na intuição e em soluções criativas para finalmente conseguir ajuda, por exemplo. Ela tinha uma pilha de cartões de visita, mas ela só conseguiu reconhecer alguma coisa quando viu o símbolo de Harvard. Olha só. Essa fagulha de reconhecimento permitiu que ela fizesse contato com o mundo exterior. É como se, em meio ao caos neurológico, o cérebro dela estivesse buscando pontos de referência, sabe? Agarrando-se a qualquer fragmento de familiaridade para reconstruir um caminho. E é aqui que a história toma um rumo surpreendente conforme o hemisfério esquerdo dela, que é responsável pela linguagem e lógica, se desligava do Languet. Drea Taylor vivenciou uma mudança profunda na consciência dela. Ela descreve como uma sensação de expansão, uma unidade com o universo, a perda da noção linear de tempo e dos limites do ego. É como se com o hemisfério esquerdo, em segundo plano, ela tivesse acessado uma nova forma de ser guiada pelo hemisfério direito, que é associado à intuição, criatividade e à sensação de completude. Exatamente. Ela se descreve como fluida, um conjunto de partículas vibrantes interconectadas com tudo ao redor. Que interessante. Uma experiência que desafia a nossa percepção individualizada do eu. Nossa, essa descrição me faz pensar naquelas vezes que eu senti uma conexão profunda com algo maior, sabe? Talvez em meio à natureza ou em momentos de introspecção. A experiência da Drea Taylor meio que ecoa esse sentimento, mas em escala muito mais grandiosa, né? E a Drea Taylor, com a mente científica dela, busca traduzir essa experiência subjetiva em termos neurológicos. É como se ciência e espiritualidade convergissem nesse relato. Da resiliência do cérebro e da capacidade de se adaptar mesmo diante de um evento devastador. É como se o cérebro estivesse nos mostrando que mesmo nos momentos mais desafiadores, ele guarda segredos sobre a natureza da realidade e da nossa própria existência. Mas essa foi só a primeira parte da jornada. A volta da Drea Taylor, que a gente considera normal, levou 8 anos de esforço dedicado reaprendendo e reeducando o cérebro dela passo a passo. E ela teve que lidar com a recuperação de aspectos da personalidade dela pré-AVC, que ela já não tinha tanta certeza se queria de volta. É um lembrete de que a recuperação não é linear, é sobre a adaptação.
sobre integrar novas realidades ao nosso senso de identidade, no caso da Dra. Taylor. Isso significou redescobrir o poder do hemisfério direito dela. E é nesse ponto que a gente vai se aprofundar na próxima parte do nosso mergulho. A gente vai explorar as duas personalidades distintas que ela associa a cada hemisfério, a longa jornada de recuperação e as incríveis descobertas que ela fez sobre o acesso à paz interior. Retomando nosso mergulho em My Stroke of Insight, a gente viu como a Dra. Jill Bolte Taylor vivenciou o AVC dela e as mudanças profundas na consciência dela. Agora a gente vai acompanhar a jornada de volta dela, os 8 anos que ela dedicou para reaprender e reconstruir a si mesma. 8 anos é bastante tempo. Eu imagino que a cada passo a Dra. Taylor desvendava novos desafios e aprendia mais sobre a complexidade do cérebro e a capacidade dele de se curar. Sim. Quais foram os maiores obstáculos que ela enfrentou? Olha, reaprender habilidades básicas como andar, falar e até reconhecer números. Nossa! É como voltar para a infância, só saber construir o mundo do zero. Eu lembro de um trecho do livro que ela descreve a dificuldade de se vestir, tipo, colocar as meias antes dos sapatos. Ações tão simples que a gente faz no automático, mas que exigem uma orquestra neurológica complexa, né? E quando essa orquestra perde afinação, o impacto é enorme. Com certeza a Dra. Taylor fala da frustração de não conseguir se comunicar, de se sentir presa na própria mente. Para alguém tão independente, ter que depender dos outros para tudo foi um desafio enorme. E para uma cientista, né, acostumada a usar a linguagem de forma precisa e complexa, essa perda deve ter sido ainda mais impactante. Total. É como se o próprio instrumento de pesquisa dela tivesse tornado objeto de estudo. É isso aí, mas ela também destaca a importância da paciência e da autocompaixão durante esse processo de recuperação, sabe? Celebrar cada pequena vitória, se concentrar no que era possível fazer, em vez de lamentar o que tinha sido perdido. Essa é uma lição valiosa para todos nós, né? Independentemente de ter passado por uma experiência como um AVC. Sim. É fácil se perder em pensamentos negativos e autocríticas. É. Mas mudar o foco para a gratidão e para seguir nas conquistas pode ter um impacto enorme no nosso bem-estar. Sem dúvida, a jornada da Dra. Taylor mostra o poder da mentalidade e a importância de ter uma rede de apoio que acredita na nossa capacidade de cura. É verdade, ela mencionou o papel fundamental da mãe dela nesse processo, né? Sempre incentivando e celebrando cada sinal de progresso. Sim. É como se a presença constante e o amor da mãe nutrissem não só a alma, mas também o cérebro em reconstrução. E isso nos leva a pensar na importância dos cuidadores, né? Sim. A fé inabalável na capacidade de recuperação do paciente pode fazer toda a diferença. É como se a positividade e o afeto também contribuíssem para a reprogramação do cérebro. E a Dra. Taylor também usou métodos criativos para ajudar na recuperação dela, né? Sim. Eu me lembro do projeto dela de construir um cérebro anatomicamente correto feito de vitrais. Legal. Que ideia fascinante. É um detalhe que revela muito sobre a jornada dela, né? É como se ela estivesse externalizando o processo de cura dela, usando a arte para se reconectar com o conhecimento científico dela sobre o cérebro. Uma metáfora poderosa para a capacidade do cérebro de se reconstruir, né? Peça por peça, cor por cor, como um mosaico que ganha forma e beleza a partir de fragmentos. Mas eu imagino que nesse processo de reconstrução, a Dra. Taylor se deparou com a necessidade de reavaliar quem ela era. E é aqui que a gente entra num dos aspectos mais intrigantes da história dela, as personalidades distintas que ela associa a cada hemisfério cerebral. A partir da experiência dela, ela descreve o hemisfério esquerdo como analítico, linear, detalhista e crítico. Quase um juiz interno. E o hemisfério direito é onde ela encontrou a paz, né? Exatamente. Ela caracteriza o hemisfério direito como intuitivo, holístico, focado no momento presente, compassivo e conectado com a sensação de unidade com o universo. Foi nessa consciência do hemisfério direito que ela experimentou a profunda paz e euforia durante o AVC. É, como se ela tivesse vislumbrado uma dimensão diferente do ser. Sabe, um estado de pura consciência e conexão que normalmente é ofuscado pelo diálogo interno constante do hemisfério esquerdo? Será que todos nós poderíamos acessar essa paz interior se a gente soubesse como silenciar essa dominância do hemisfério esquerdo? Essa é a questão central que a Dra. Taylor levanta. Ela acredita que o acesso à paz do hemisfério direito é uma escolha, que todos nós podemos fazer aprendendo a silenciar o crítico interno do hemisfério esquerdo e acessar a sabedoria intuitiva do hemisfério direito. Que conceito poderoso me faz refletir sobre como esses dois hemisférios se manifestam na minha vida, por exemplo. Eu já me peguei dominada pela voz crítica do hemisfério esquerdo, Sim. mas também já vivi momentos em que a intuição e a fluidez do hemisfério direito guiaram as minhas ações.
Com certeza, todos nós vivenciamos essas oscilações, esses diálogos internos entre o analítico e o intuitivo. A história da Drea Taylor torna essas dinâmicas mais claras, mostrando como elas podem moldar a nossa realidade. É como se ela convidasse a gente a olhar para dentro, a reconhecer as diferentes vozes que habitam a nossa mente. E a buscar um equilíbrio entre elas. Mas eu imagino que para Drea Taylor esse processo de reequilíbrio tem envolvido muito mais do que só reconhecer essas diferentes personalidades cerebrais. Sim, ela teve que lidar com os desafios da recuperação não só em termos físicos, mas também emocionais, reaprender a andar, falar, interagir com o mundo. Foi só o começo. A jornada interior foi igualmente complexa. A neuroplasticidade, essa capacidade incrível do cérebro de se adaptar e se transformar, não se limita só à recuperação de funções perdidas. É também sobre moldar as nossas mentes para criar uma experiência mais positiva e plena. E a história da Drea Taylor mostra como essa jornada de transformação pode ser desafiadora, mas também profundamente libertadora. É verdade, mas essa jornada interior, essa reconstrução da própria identidade, é algo que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. A gente vai se aprofundar nas técnicas que a Drea Taylor usou para reeducar o cérebro dela e redescobrir a paz interior. A gente volta agora para o nosso mergulho em My Stroke of Insight, e a gente acompanhou a jornada épica da Drea Taylor, o AFC, a recuperação desafiadora às descobertas sobre as personalidades distintas dos nossos hemisférios cerebrais. E agora eu fico pensando como que a gente pode aplicar esses conhecimentos nas nossas próprias vidas. A Drea Taylor garante pra gente que a paz interior profunda não é um privilégio, mas um potencial que está ali quietinho em cada um de nós. Não se trata de misticismo ou de apagar o hemisfério esquerdo, mas de aprender a modular o foco do nosso cérebro. Silenciar a dominância do hemisfério esquerdo permite acessar a consciência inata do hemisfério direito. Então não é sobre se tornar um eremita zen, totalmente dominado pelo hemisfério direito, mas sobre encontrar um equilíbrio, né? Reconhecer a força de cada hemisfério e escolher conscientemente qual deles vai estar no comando em cada situação. Exatamente. É como ter um maestro que sabe usar os diferentes instrumentos da orquestra para criar uma sinfonia harmoniosa. E a Drea Taylor, ela oferece técnicas práticas para a gente alcançar esse equilíbrio. Atenção sensorial, né? Observar de forma consciente as cores, os sons, os aromas, as texturas do momento presente. Isso porque as experiências sensoriais são processadas principalmente pelo hemisfério direito. Ao focar a atenção nessas informações, a gente desvia o foco daquele diálogo mental incessante do hemisfério esquerdo e se ancora no aqui, no tal momento. Exato, e tabi nusomo da Mindio. É como se a gente apertasse o botão de pause em todas as preocupações, planos e julgamentos que ocupam o nosso espaço mental. É estar presente no momento, vivenciando a vida através dos sentidos e não só dos pensamentos. Eu lembro de uma vez que eu estava caminhando num parque completamente absorta nos meus pensamentos e de repente eu parei e me concentrei no canto dos pássaros, na textura das folhas, sob os meus dedos, no aroma da terra úmida. Foi como se eu tivesse acordado para um novo mundo, sabe? Um mundo rico em detalhes que eles passavam despercebidos. E essa é a beleza da atenção sensorial. Ela reconecta a gente com a riqueza do presente e liberta a gente da tirania da mente tagarela. A Drea Taylor sugere práticas simples, como caminhar na natureza, observando as cores vibrantes das flores, sentindo a brisa na pele, ouvindo o som da água de um riacho. É como se a gente tirasse o piloto automático e assumisse o controle consciente da nossa experiência, né? Em vez de só existir no mundo, a gente passa a realmente habitá-lo, né? Isso. Despertando pelos detalhes que antes passavam batido, e a meditação também entra nesse processo, né? Sim. Mas quando a gente fala de meditação, muita gente pensa em rituais complexos ou horas intermináveis em silêncio absoluto. Sim, mas a abordagem da Drea Taylor é muito mais acessível. Ela descreve como um simples ato de observar a respiração, movimento suave do tórax e gentilmente redirecionar a atenção quando a mente divaga. É como domar um cavalo selvagem no início. Ele corre para todos os lados, mas com paciência e persistência, a gente aprende a guiá-lo com suavidade. Exatamente, a meditação é um treino para a mente. A gente acalma o turbilhão de pensamentos do hemisfério esquerdo e abre espaço para a serenidade do hemisfério direito. E a Drea Taylor também convida a gente a usar a visualização para acessar estado de paz interior, sabe? Imaginar um lugar tranquilo como uma praia ensolarada ou uma floresta exuberante e realmente sentir a paz e a serenidade desse lornal. É como se a gente fizesse uma viagem mental para um oásis de tranquilidade mesmo, que a gente não possa estar fisicamente lá. A gente usa o poder da imaginação do hemisfério direito para criar essa experiência dentro da gente. Mas, além dessas práticas, a Drea Taylor também destaca a importância da gente estar atento ao nosso diálogo interno, né? Essa voz que fica ali comentando as nossas experiências o tempo todo. Porque essa voz interior, muitas vezes, é o lado crítico do hemisfério esquerdo em ação.
É aquela voz que diz que a gente não é bom, o bastante inteligente, o bastante que não está fazendo o suficiente. É como ter um crítico implacável dentro da nossa própria cabeça. E às vezes essa voz crítica é tão implacável que ela paralisa. A gente impede da gente realizar nossos sonhos e de viver plenamente. Mas se a gente reconhece essa voz como um produto do nosso hemisfério esquerdo, a gente pode começar a questionar a validade dela e escolher conscientemente pensamentos mais positivos e encorajadores. E essa é a chave, a gente tem o poder de escolher em quais pensamentos a gente quer se concentrar, quais histórias a gente quer contar para si mesmo. A gente pode se tornar autor da própria narrativa mental em vez de deixar que o crítico interno dite as regras do jogo. É como se finalmente a gente tomasse as rédeas da nossa própria mente e dissesse: chega de autossabotagem, eu escolho focar no positivo das minhas capacidades e nas conquistas. É isso aí. E a mensagem da Andrea Taylor vai além, a gente tem mais poder sobre as nossas mentes, as nossas experiências, do que a gente imagina a entender a dinâmica entre os hemisférios esquerdo e direito. A gente pode acessar uma paz interior, profunda alegria e conexão com o mundo ao nosso redor. E essa mensagem ressoa para todos nós, independentemente da gente ter passado por um AVC ou qualquer outro evento neurológico. É um convite para reconhecer que dentro de cada um de nós reside o potencial para paz, para criatividade, para sabedoria. Mas Stroke of Insight é mais do que uma história pessoal, é um mapa para uma forma de vida mais plena e mais pacífica. É um testemunho da incrível capacidade de cura, adaptação e transformação do cérebro. E um lembrete de que mesmo diante da adversidade, a gente tem o poder de escolher a paz, a alegria, a conexão. É um chamado para a gente mergulhar na plenitude da consciência do hemisfério direito e experimentar o mundo com um olhar renovado, repleto de admiração, curiosidade e paz profunda. E se a gente pudesse escolher conscientemente qual hemisfério cerebral vai estar no comando em cada momento, como isso impactaria as nossas vidas, como isso transformaria o mundo? A gente convida você a explorar o livro da Andrea Taylor para se aprofundar nos seus conhecimentos sobre as capacidades extraordinárias do nosso cérebro. Até a próxima e continue mergulhando fundo.